Pessoal, a discussão sobre o tamanho da manifestação ou a quantidade de pessoas vai ser inevitável. Os especialistas da USP vão dizer que tinha umas 50, 100 pessoas, no máximo. Pois é. Vai ter também aquela galera otimista demais, ou o bom e velho clickbait das redes sociais aí dizendo que tinha 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Eu não gosto de acreditar nem num, nem no outro. Eu vou mais pelos números oficiais. Na última manifestação que aconteceu lá na Avenida Paulista, em São Paulo, os números oficiais eram 750 mil, segundo a Polícia Militar. Então, vamos esperar a divulgação dos números da Polícia Militar. Agora, uma coisa é certa. Foi grande, e o Bolsonaro postou um vídeo aqui sobre a quantidade de pessoas que estavam lá em Copacabana, uma imagem assim, linda, maravilhosa, por saber que eram pessoas se manifestando por um ideal. Indiscutivelmente foi menos pessoas do que a Avenida Paulista, tá? Então é perceptível que teve menos pessoas que na Avenida Paulista, até questão do quantitativo de pessoas, da cidade, mas indiscutivelmente eram milhares de pessoas. E isso é só a minha percepção, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que fica criando factoide, não. Eu tive a percepção que foi um pouco menor, tá? Mas ainda assim são milhares de pessoas. Mas não dá nem para comparar com a manifestação pró-Lula que aconteceu, né? Só para constar, essa manifestação que você está vendo, essa imagem que você está vendo, foi publicada pelo próprio Jair Bolsonaro, que escreveu Deus, Pátria e Família e Liberdade, Copacabana, Rio de Janeiro. Só que essa imagem que foi gravada aqui não foi do auge da manifestação, não, tá? Foi ainda no início da manifestação, mas é nítido que você via milhares e milhares de pessoas. O Sóstenes Cavalcante também, que é deputado federal, também fez uma publicação, né? E disse o seguinte, pessoal, só para vocês constarem a quantidade de pessoas que tem aqui. Então, assim, você vê que realmente eram muitas pessoas, acompanhou também ali partes dos quarteirões, não ficou só na orla de Copacabana, tinha, sim, milhares de pessoas mesmo. Eu só tirei o áudio por causa das músicas, tá, pessoal? Porque o YouTube não permite as músicas, mas é óbvio que você vê aqui que a manifestação foi grande. Então podem dizer que sim, podem dizer que não. A esquerda vai tentar ridicularizar, mas assim, eles nem mencionaram as manifestações flopadas anti-Bolsonaro que a esquerda tentou, que não deu nem 1.000 pessoas em alguns locais, né? Aqui você vê que tinha muita gente, sim, tá? Mas reitero, essa é a minha percepção. Não foi igual a Avenida Paulista, mas também não é fácil, foi muita gente, é o Rio, tem menos pessoas, mas foi bonito de ver, é uma manifestação bonita de se ver. Um ponto que chamou a atenção dessa manifestação foi o discurso do Gustavo Gayer, tá? Eu não vou colocar aqui para vocês, mas ele mandou um recado direto em inglês pro Elon Musk. Disse que o Elon Musk está olhando e estava mesmo. Inclusive fez manifestações sobre esse evento que aconteceu. No Rio de Janeiro, Gayer fala em inglês e diz que Elon Musk está olhando o que está acontecendo no Brasil. E não tenha dúvida que está mesmo, né? Para o mundo, o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Goiânia, Gustavo Gayer, encerrou seu discurso em ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, falando em inglês. Abre aspas. Vou mandar um último recado, dessa vez para o mundo escutar. Por isso vou falar em inglês. Com certeza, o Elon Musk está olhando o que está acontecendo aqui. E aí, ele disse o seguinte, essa mensagem é para o mundo. Olhem o que está acontecendo no Brasil hoje. O que vocês estão vendo aqui são pessoas que amam a liberdade e lutam pela democracia. O que vocês veem aqui são pessoas livres que não desistem, que não se curvam a ditaduras, que dão as suas vidas pela nossa liberdade e não vão desistir. Nós seremos a esperança do mundo, destacou Gustavo Gayer no discurso inflamado, e em inglês, mas foi um discurso bem inflamado mesmo. Você viu ali a emoção nas palavras do Gustavo Gayer. Outro que também se direcionou ao bilionário Elon Musk foi o Nicolas Ferreira. Escuta só. E aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro
Elon Musk pelo que ele está fazendo? Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo. E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta da liberdade do nosso país. Mas o Elon Musk, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança naquele que detém todo o poder, que chama-se Jesus Cristo. E a luta pela nossa liberdade depende de cada um de nós. Eu quero aqui mais uma vez, já fiz isso lá em São Paulo, mas quero agradecer aqui também no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao sim do chamado de dois homens, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Silas Malafaia. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu tenho certeza que é o que esses dois homens representam. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por todo o carinho. Eu estou aqui não somente por uma ideologia política. Eu acabei de ter a minha filha Aurora e uma pessoa me lembrou de algo que ficou na minha cabeça. Ele disse: Nicolas, sabe por que eu acredito em você? Porque se você não acreditasse que isso aqui iria melhorar, você não teria colocado uma filha no mundo. E pode esperar, porque a esperança de fato somos nós. Vamos cuidar da nossa família, lutar pela nossa liberdade e dizer ao mundo que aqui no Brasil tem brasileiros e brasileiras que querem lutar pela nossa liberdade, principalmente os mais atacados pela esquerda, que são os jovens. Ei, jovem, você pode ser de direita, você pode ser conservador, você pode ser anticomunista. Não precisa engolir o que a universidade está dizendo para você. Que Deus abençoe o Brasil, porque o presente até pode ser deles, mas o futuro será nosso. Deus abençoe o nosso país. Discurso marcante do Nicolas Ferreira aqui. 2 pontos que a gente precisa discutir. A imprensa bateu em cima da fala do Nicolas de que precisa de homens com testosterona. Talvez faltou interpretação da imprensa. É homens com coragem. E Malafaia e Bolsonaro têm muito mais do que muitos por aí. Isso é indiscutível. Então, foi certeiro o discurso do Nicolas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Nicolas citou bem. O que tem todo o poder, que está lá em cima, ele não abandona os seus. Terceiro ponto que eu quero discutir. Elon Musk. Pois é. Tanto o Bolsonaro pediu uma salva de palmas para o Elon Musk, quanto o Nicolas pediu. Aí, ou agradeceu, elogiou o Elon Musk. E nós vamos falar desse cara. Você tem noção de que, vou ser clichê agora, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Pois é. É o que está acontecendo com o Elon Musk. Será que esse cara se tocou que não é uma briga pela plataforma, pela empresa, pelo lucro? É uma briga muito maior. Será que esse cara se tocou que, no mínimo, 60 milhões de brasileiros estão pedindo socorro para a liberdade de expressão? Que essas pessoas estão colocando sua confiança na mão de um cara que é de outro país. Porque aqui dentro os recursos esgotaram. E, cara, o que o Elon Musk está fazendo, isso é histórico. Vai entrar para a história. E um evento que aconteceu hoje ainda chamou muito, mas muito atenção. Tem um perfil que vocês devem conhecer que chama Joaquim Teixeira. Tá? Esse perfil é um perfil de humor do Twitter. Ele fez um comentário. No comentário, ele diz assim: boa tarde, Elon Musk. O grande problema do Brasil é chamado TV Globo, ou Globo, e a gente sabe o que é isso aqui. E aí ele completa: você poderia facilmente gastar alguns dólares e comprar essa emissora demoníaca e salvar o nosso país. O Elon Musk
viu a postagem e perguntou: quanto que me custaria isso? Estou disposto a fazer. Já pensou se o Elon Musk compra a Globo? Pois é. Então, tem muita gente empolgada com isso aí, mas é bem provável que não vai acontecer, tá? Vamos lembrar que aqui no Brasil tem um sistema de regulação, tem um sistema todo de autorização para uso, de concessão para uso de empresas aqui. E tem uma vedação quanto à compra, né, por estrangeiros ou empresas estrangeiras das empresas de comunicação aqui no Brasil. É para manter o sistema controlado, sempre. O grande ponto aqui é que provavelmente uma compra da Rede Globo não aconteceria. Mas o Elon Musk disse que está disposto a gastar. Está disposto a, se for preciso, comprar, nem que seja para fechar a Globo. Pois é. Eu acho interessante. Acho bem interessante isso que está acontecendo. Se o Elon Musk não conseguir enfrentar a Globo, que tal criar uma empresa aqui, jornalística, ser sócio de uma empresa forte como a Globo? Também é possível. A grande questão é que a gente sabe que o Elon Musk comprou a briga. É interessante o que está acontecendo agora. Já repercutiu em alguns jornais. Matéria do Conexão Política, Elon Musk pergunta qual o valor para comprar a TV Globo no Brasil. Nesse domingo, o bilionário Elon Musk voltou a agitar a internet após adquirir o antigo Twitter, agora rebatizado como X. Musk fez uma interação peculiar com uma postagem do perfil Joaquim Teixeira, conhecido por abordar diversos assuntos com um toque de humor. Na publicação, que trazia uma ilustração da logomarca da TV Globo em um esgoto, o perfil sugeriu que o empresário comprasse a emissora, atribuindo-lhe a responsabilidade por alguns dos problemas enfrentados pelo Brasil. Abre aspas. O grande problema da Globo, do Brasil, se chama Globo, ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar o nosso país, expressou o usuário. Curioso, Musk respondeu com uma pergunta direta. Quanto custaria isso? Acompanhado de uma emoji de risada. A resposta do magnata gerou uma série de comentários e especulações na rede. Custa pouco mais de 30 bilhões, afirmou um usuário. Outro fez uma comparação com os custos do SpaceX de exploração espacial de Musk, sinalizando que o montante da TV Globo seria relativamente menor. Resumindo, se realmente houvesse a possibilidade e houvesse a compra, seria um soco direto na costela do sistema. É isso. A Globo, a Rede Globo, ela tem muita responsabilidade sobre o que o Brasil se tornou hoje. Não tenha dúvida disso. Isso aí inflamou muita gente, mas é como eu disse, não acredito que vá acontecer. O Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, vocês já estão conhecendo ele, vendo tudo que está acontecendo, ele inclusive fez um comentário há poucos dias atrás. Isso há 4 dias atrás. Censura no Brasil é pior do que em outros países, diz Glenn Greenwald. E aqui, ele colocou aqui a responsabilidade em todo esse sistema que existe no Brasil. Isso aqui demonstrou para muitos, que o problema do Brasil é congênito, é bem maior do que se possa imaginar. E que a bolha está furada, que alcançou gente de fora. Outro problema que tem aqui no Brasil é o 8 de janeiro, que foi abordado nas manifestações. No ato do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro volta a pedir anistia a presos de 8 de janeiro, defende Elon Musk. Então, o caso do Elon Musk eu já falei para vocês, pediu uma salva de palmas para o Elon Musk e agradeceu. Mas, vamos falar de estratégia. A pressão pela anistia ao 8 de janeiro começa a crescer. O Lira já sinalizou, inclusive, se o governo Lula continuar com essa rixazinha boba com o Lira, em pautar o projeto de anistia. E aí, meu amigo, a pressão dos senadores em cima do Pacheco também seria muito grande para pautar o projeto de anistia. E se a anistia acontece, atinge também o Bolsonaro, que poderia voltar a concorrer nas eleições. Por fim, mas não menos importante, eu trouxe um trecho do discurso de Bolsonaro. Bolsonaro soube muito bem dialogar com seu público. Ele disse o seguinte:
Se algo de ruim acontecer comigo, não desanime. E aí, antes de colocar o vídeo do Bolsonaro, eu quero lembrar o que o Tarcísio de Freitas acabou de falar. Bolsonaro já não é mais um cara, se tornou um movimento. Escuta só. O meu povo pereceu. Hoje nós já adquirimos muito conhecimento. Sabemos onde estão os problemas do Brasil. Sabemos o que fazer. E temos tudo para vencer. Se algo ruim acontecer comigo, não desanimem. Continue a luta. Porque os covardes só podem fazer uma coisa comigo. Como eles querem concluir o 6 de setembro de 2018 na pessoa de um soldado deles. A falta de conhecimento do meu povo. Quando ele fala concluir o 6 de setembro de 2018, ele está falando do Adélio Bispo. Ou seja, o Bolsonaro está temendo pela sua vida. Ou seja, o Bolsonaro sabe que a qualquer momento o efeito do sistema pode recair sobre a vida dele, sobre a pessoa dele. E é nessa que o Bolsonaro já está deixando muito claro. É para continuar. E é nessa que a figura de muitos, como Nicolas, Gaia, Malafaia e outros que estão lá são importantes. Mas nenhum, na minha visão, é tão importante nessa continuidade da ideia de liberdade que o Bolsonaro trouxe, quanto o Tarcísio de Freitas. E é por isso que daqui para frente o Tarcísio tem que ter uma postura maior. Já conseguiu. O Tarcísio já conseguiu a opinião pública por governar de verdade. E agora, o discurso tem que ser como o de hoje. Mais conciso, mais forte e mais contundente pela liberdade de expressão. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resumão do dia, o aparato do dia aqui sobre as manifestações. Fechado? Abraço.